Olá! Na aula de hoje vamos resolver aqui a questão 19 do vestibulinho unificado para os colégios técnicos de Bauru, Guaratinguetá e Jaboticabal. Então, acompanhe comigo a leitura da questão 19. Em uma folha de cartolina, Reginaldo desenhou e recortou uma região quadrada com área de 256 centímetros quadrados. Atenção aqui, um erro na digitação é centímetro ao quadrado, unidade de medida de área. A medida dos lados do quadrado recortado por Reginaldo é. Bom, primeiramente, né? O Reginaldo ele tem uma cartolina, a cartolina retangular. Essa cartolina retangular, ele foi e desenhou uma região quadrada. E essa região quadrada, ela tem área igual a 256 centímetros quadrados. A pergunta é: quanto mede o lado, ou melhor dizendo, quantos centímetros cada lado desse quadrado tem? A área é igual a 256 centímetros quadrados. A primeira forma de resolver esse problema, vamos por tentativa e erro, tá? O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: quando eu tenho um quadrado, tá, gente? Não é esse negócio medonho que tá aqui, não, tá? Lado vezes lado é lado elevado ao quadrado, e eu tenho, então, a área do quadrado multiplicando, então, as duas dimensões. Base vezes altura, lado vezes lado, lado ao quadrado. Logo, como eu conheço o valor da área, basta nós tirarmos, então, a raiz quadrada da área do quadrado para encontrarmos aí a medida de seu lado. Bom, com isso, deixa eu apagar a minha lousa aqui, né? Com isso, a medida do lado, a área, a gente sabe que é lado vezes lado, é lado ao quadrado. Isso é a área, isso corresponde a 256. Então, lado desse quadrado vai ser a raiz quadrada de 256, unidade de medida, centímetro, distância de a medida de um segmento é sempre distância e é positivo. Bom, observe o seguinte: como a gente viu há instantes, né? A área é lado vezes lado. Então, eu tenho que imaginar dois números que, quando eu multiplico, vai resultar em 256, tá? Então, pensando nisso, e a unidade aqui, ó, a unidade é 6. Quando eu multiplico 4 vezes 4, eu tenho unidade 6. Com isso, a gente vai se preocupar somente com a dezena. Da mesma forma, 6 vezes 6, eu também consigo unidade 6. 6 vezes 6, 36. E aí a gente se preocupa somente com a dezena. E aí esse número formado, esses dois números idênticos, vai ser a medida do nosso quadrado, tá? Então, iniciando aqui, a gente vai iniciar a tentativa e erro por 14. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. Então, a gente tem aqui 1 vezes 4, 4.
1 vezes 1, 1. Então, deixa eu subir aqui esse cálculo aqui. Isso, tranquilo. Agora a gente soma 6, 9 e 1. Observe que 196 ele é diferente de 256. Então, 14 não é a medida do lado desse quadrado, ok? Bom, a mesma coisa a gente vai fazer agora com 16. Observe que eu tentei o 14 vezes 14 e agora a gente vai tentar o 16 vezes o 16. 6 vezes 6, 36. Subiu o 3, 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Mais 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Somando, então, 6, 9. 9 mais 6 dá 15. Subiu 1, 2. Observe aqui que a gente tem, então, 256. Logo, 16 é a medida do lado desse quadrado. Encontramos aí a medida do lado do quadrado que o Reginaldo desenhou e recortou na cartolina, né? E eu disse que nós vamos resolver esse problema de duas formas. A primeira forma foi usando a definição de potência para determinar a área, né? Lado vezes lado, também por tentativa e erro, né? A gente tentou 14 vezes 14, não deu certo, e aí passamos para o 16 vezes 16. Uma observação, se não desse certo por 14 vezes 14, 16 vezes 16, retornaria para a unidade 4, né? Mas aí seria 22 vezes 20, aliás, 24 vezes 24. E aí 26 vezes 26, até encontrar o valor desejado, que no caso é o valor da área. Bom, agora o segundo modo, a gente já sabe então que o lado vai ser a raiz quadrada de 256. Essa segunda forma a gente vai fazer por decomposição em fatores primos do 256. Tá? Vamos aqui iniciar pelo fator primo 2. E aí divide 256 por 2, 128, né? 128, então, continua essa fatoração, essa decomposição por 2. E aí 64 continua por 2, que a gente tem números pares, né? 32 por 2 novamente vai dar 16. Isso, 16 por 2, 8. Divide por 2, 4. Por 2, 2. E finalizamos aí por 2. Deixa eu ajustar essa lousa aqui. Pronto. Por 2, 1. E aí a gente encerra a decomposição. Bom, uma observação importante, né? A raiz quadrada de 256, o que a gente tem que observar? O índice da raiz, e a gente vai utilizar uma propriedade dos radicais, tá? A propriedade do radical é a seguinte. A primeira propriedade, quando eu tenho raiz enésima de a elevado a n, observe o seguinte, índice e expoente são idênticos, esse a ele deixa a raiz, ok? Outra propriedade que a gente vai levar em consideração,
que eu vou aplicar nessa fatoração é a seguinte situação. A raiz enésima de A vezes B, eu vou separar na raiz enésima do A vezes a raiz enésima de B. A gente observa no radical o índice desse expoente, que no caso é 2. E aí a gente agrupa de 2 em 2, aplicou a primeira propriedade, então sai um 2 da raiz. Agrupamos aqui, sai um 2 da raiz. Agrupamos aqui, sai outro 2 da raiz. E por que que a gente está fazendo isso? Por uma questão de tempo, um processo seletivo, um vestibulinho unificado, né? O tempo é muito importante. Mas o que eu acabei de fazer aqui é devido à propriedade as propriedades dos radicais, ok? Bom, agora basta multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, logo, a raiz quadrada de 256 é o 16, como nós já havíamos encontrado na outra forma de resolução. Retornamos aqui às alternativas. Alternativa A, não. 12, 16 está na alternativa C. A alternativa C é a alternativa correta. A questão 19 foi finalizada. Observe que utilizamos o conceito de área do quadrado. Então, é importante revisitar, estudar novamente os conceitos sobre áreas de figuras planas, não somente do quadrado, claro, né? Também utilizamos os radicais, né? Encontrar aí a raiz quadrada da área, você determina a medida do lado desse quadrado. Um forte abraço e até a próxima aula.